Cultura grega, matriz fundamental da cultura ocidental. Faremos agora um passeio pela cultura do Ocidente, tendo como matriz a cultura da Grécia Antiga. A arte grega foi marcada pelo equilíbrio, pela harmonia das formas, pela naturalidade, um certo idealismo e ao mesmo tempo vinculado com um realismo extremo, principalmente na representação das formas humanas. É por isso que podemos dizer que a arte grega, que as esculturas gregas eram marcadas por um antropocentrismo muito grande, um humanismo marcante que buscava mostrar à civilização a importância do homem como centro de todas as coisas. A palavra música vem de musique, que quer dizer a arte das musas. Um pouco diferente da música ocidental contemporânea, que trata sobre eventos, sobre aspectos específicos, um amor, uma paixão. A música grega não. A música grega falava sobre o cotidiano, sobre a vida das pessoas. Era sempre recitado em forma de poema, ao som de uma cítara ou uma lira. Daí a expressão música lírica, poesia lírica. A música convivia com o cotidiano dos gregos. Eles acreditavam que a música, junto com a astronomia e a matemática, compunham o chamado trivium, os três pilares fundamentais da cultura. Acreditavam que praticar esportes, se alimentar ou estudar ouvindo música era uma forma não só de agradar os deuses, mas de potencializar o sentido dessas atividades humanas. O teatro, o sublime teatro, é uma herança dos gregos antigos. Eles inventaram, inclusive, as modalidades do teatro. A comédia, que vem de comos, que quer dizer procissão alegre. Ou a tragédia, que quer dizer tragos. Tragos era um manto colocado nos ombros para representar um sentido de dor durante as cerimônias fúnebres. Os teatros gregos, eles tinham a representação que praticamente temos até hoje. Com exceção da iluminação artificial, todos os elementos do teatro que usamos hoje vieram da Grécia. A cena, o esquiné, a plateia, as coxias, o camarim, o palco, tudo era uma herança grega. Os gregos praticavam o teatro usando sempre atores homens. Quando eram mulheres, os personagens eram representados por homens vestidos de mulheres. Existia o coro, que contava, narrava a história, e do outro lado estavam os atores, que interpretavam. No início eram só tragédias, mas com o passar do tempo, algumas comédias começam a fazer parte das cerimônias artísticas em louvor ao deus Dionísio, o deus do vinho. Por isso que eram chamadas de festas dionisíacas. Depois os romanos deturparam um pouco isso, já que o deus dos romanos se chama Baco, e o que eram as festas de Dionísio viraram os famosos bacanais romanos. Lá na Grécia Antiga, essas festas em homenagem ao teatro demoravam um dia inteiro. Começavam às 8 da manhã e iam até o pôr do sol. Todas as pessoas eram autorizadas a participar dessas cerimônias. Até os presos eram soltos durante as cerimônias dedicadas ao deus Dionísio. Queria agradecer aos gregos por esse grande presente que foi o teatro para a civilização ocidental. Todos nós ficamos muito emocionados quando assistimos uma cerimônia de abertura de uma Olimpíada. Talvez seja a manifestação mais clara de que a humanidade ela é viável, que nós somos capazes, porque naqueles momentos centenas e centenas de países, milhares de atletas se reúnem para saudar o esporte, a fraternidade entre os homens, mais um presente dos gregos. Essas festas olímpicas dedicadas aos deuses do Olimpo se realizavam de 4 em 4 anos na Grécia Antiga. Eles paravam as guerras, chamada paz olímpica, para praticar o esporte em que as várias cidades-estado ofereciam seus atletas. Esses esportes eram o pancastro, que era um tipo de luta livre, a corrida, e eles também praticavam o lançamento de disco e o lançamento de dardos. O atleta olímpico que conquistasse uma vitória, ele era transformado em um verdadeiro herói. Não recebia dinheiro, mas recebia uma estátua em louvor a si próprio na sua cidade de origem e não ia mais precisar trabalhar. Alimentação, moradia e todas as suas necessidades básicas seriam atendidas pela cidade a partir de agora, mais ou menos como hoje. Um atleta olímpico, ele representa o seu povo e a glória da sua civilização.
Essas práticas esportivas eram realizadas na cidade de Olímpia, daí o termo. É óbvio que com a dominação romana, já cristianizados, os romanos, eles proibiram as práticas dos esportes olímpicos, alegando que era um culto pagão. Esse processo só foi resgatado no final do século XIX, quando o Barão de Coubertin, um amante do esporte, resgatou o que nós chamamos agora de Jogos Olímpicos da Era Moderna, momento realmente de saudação à glória humana na Terra. Hipócrates, esse é o nome. Esse é o primeiro cientista médico da história. Os gregos, eles transformaram a medicina em uma ciência. Antes, outros povos se preocupavam apenas em tentar combater as consequências, as manifestações da doença. Agora não. Os gregos, pela primeira vez, eles vão se dedicar a entender, valorizar as causas da doença. Daí a ciência. Hipócrates virou o pai da medicina. É dele que nós temos um dos mais belos textos da antiguidade que eu ofereço a vocês agora. O Juramento de Hipócrates. Juro por Apolo médico, por Esculápio, por Higi, por Panaceia e por todos os deuses e deusas, que acato esse juramento e que o procurarei cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. Honrarei o professor que me ensinar essa arte como os meus próprios pais. Partilharei com ele os alimentos e auxiliá-lo-ei nas suas carências. A vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio bem, nunca para prejuízo deles ou com malévolos propósitos. Mesmo instando, não darei droga mortífera, nem a aconselharei. Também não darei pessário abortivo às mulheres. Guardarei castidade e santidade na minha vida e na minha profissão. Em todas as casas em que entrar, falo-ei apenas para benefício dos doentes, evitando todo o mal voluntário e a corrupção, especialmente a sedução das mulheres e dos homens. Sobre aquilo que vir ou ouvir, respeitante a vida dos doentes, no exercício da minha profissão ou fora dela, e que não convenha que seja julgado, guardarei silêncio como um segredo religioso. Se eu respeitar este juramento e não o violar, serei digno de gozar de reputação entre os homens de todos os tempos. Se o transgredir ou violar, que me aconteça o contrário. É preciso que a gente lembre que mitologia e religião são coisas diferentes. A religião é o vínculo sobrenatural que o indivíduo tem com algo que é maior do que ele. A mitologia são contos e lendas que os homens usam para tentar explicar fenômenos que a sua ciência, na sua época, não tinha condição de entender. A religião grega, ela é politeísta e antropomórfica, mas a mitologia é um elemento importantíssimo da cultura da Grécia Antiga. Seus mitos, suas lendas, seus caracteres acabaram alimentando o imaginário da civilização ocidental. Conceitos como complexo de Édipo, complexo de Electra, são elementos que a psicanálise usou a partir de elementos da mitologia antiga da Grécia. A mitologia, a matemática, a filosofia, a engenharia, a medicina e tantas outras áreas egressas da cultura grega antiga ocidental.